Olá pessoal, mais uma questão do TEC 2009. A respeito das manifestações cardiovasculares associadas à infecção pelo HIV, é correto afirmar que... Pessoal, muito boa essa questão. Ela trata das manifestações cardiovasculares provocadas pela infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Bom, será que é importante isso? Sim, é muito importante. Existe um capítulo dentro da cardiologia que trata das manifestações cardiovasculares que têm origem nas doenças sistêmicas. Agora, o HIV ele é tão importante, mas tão importante, que Braunwald tira ele desse capítulo e coloca um capítulo só para ele, é o capítulo 70 do livro. Bom, isso por quê? Isso porque não é à toa. Na verdade, uma das principais causas de cardiopatia adquirida no mundo, em todo o mundo, é a infecção pelo HIV. Então, é importante que nós saibamos a que complicações este indivíduo está sujeito. Lembrando, mais importante, aliás, não é questão de mais importante, mas mais interessante do que tratar é evitar que determinado problema aconteça. Então, eu listei aqui as principais alterações, as principais patologias desenvolvidas por esses indivíduos. E é o que a gente vai dividir hoje, é o que a gente vai conversar hoje. Então, número 1, a gente tem a aterosclerose. O indivíduo que tem a infecção pelo HIV, ele tem uma aterosclerose maior do que comparado ao indivíduo sem a infecção pelo HIV. Isso se dá por uma série de fatores. Para começar, a infecção pelo HIV leva a um estado pró-inflamatório crônico, que além disso altera perfil glicídico, altera perfil lipídico, e isso gera disfunção endotelial em conjunto. Agora, como se não bastasse, o próprio tratamento da doença, a TARV, terapia antirretroviral, também acaba por acelerar o processo de aterosclerose. Então, aqui eu destaco a explicação do porquê desses indivíduos terem aterosclerose acelerada. Eles acabam por desenvolver eventos com uma prevalência, barra incidência de até 8%. Então, não é pouco. Em relação à insuficiência cardíaca sintomática, é uma condição muito prevalente também. E eu digo que é prevalente, agora as causas são as mais variadas possíveis, como, por exemplo, a doença isquêmica, fruto da aterosclerose acelerada. Outra causa também muito frequente, miocardite, por aí vai. Mas insuficiência cardíaca é uma triste realidade que esses indivíduos acabam desenvolvendo. E aí aqui a gente vem para esse gráfico que trata da função ventricular e a gente vê o seguinte, que até 25% desses indivíduos têm fração de ejeção reduzida, têm disfunção sistólica, enquanto que até 37% têm disfunção diastólica. 38% é normal. Então, veja bem, algo próximo de 2/3 desses indivíduos acabam por desenvolver algum grau de insuficiência cardíaca. Então, olha a importância do HIV para a cardiologia. É importantíssimo. E aqui vai um ponto importante, algo que eu gostaria de conversar. Ponto central em doença aterosclerótica coronariana é o que? É a estatina. E é preciso saber que diferentes medicamentos da TARV têm interação com as estatinas. Então, isso precisa ser levado em consideração na hora de tratar esse paciente. É um paciente de alta complexidade no que tange o tratamento cardiovascular, pois ele precisa receber um tratamento dirigido ao HIV, que sem ele, infelizmente, esse paciente sucumbirá a infecções oportunistas, não é? Mas que, por outro lado, o deixa vulnerável, o deixa suscetível a complicações cardiovasculares. E o tratamento de um pode interferir no tratamento do outro. Então, é um paciente de alta complexidade, é um paciente que precisa de acompanhamento multidisciplinar. Precisa ter acompanhamento regular com o infectologista e com o cardiologista. E não é só o paciente que precisa conversar com os dois. O infecto e o cardio precisam conversar entre si. É o guia da boa prática da interconsulta. Entendido a complicação desse paciente, a complexidade desse paciente, vamos conversar um pouquinho sobre outras alterações. A gente tem aqui também, muito comum, endocardite infecciosa,
obviamente, ele fica suscetível, não é? Serosite é algo extremamente frequente, podendo chegar a pericardite até 11% ao ano, estando ou não associada a miocardite. Isso aqui vem crescendo cada vez mais. O interessante é que, embora tenha, para os pacientes que se curam e não deixam sequela, ótimo. Mas, infelizmente, para os que desenvolvem miocardite e acabam evoluindo com disfunção sistólica, o prognóstico é mais reservado quando comparado àqueles que não a desenvolvem. Então, a gente destaca a aterosclerose, a gente destaca a serosite e a endocardite infecciosa. Mas outras complicações também podem acontecer, como a hipertensão de artéria pulmonar, em até 0,5%, você vê que é algo que não é tão comum. Endocardite trombótica não bacteriana, pode acontecer também, mas também não é tão comum. Malignidade também acontece. E muitas outras causas que têm taxas menores, mas que são igualmente importantes. Como, por exemplo, vasculite, é algo que pode acontecer. Lipodistrofia, embora não seja tão fatal quanto uma arritmia, ou uma miocardite, ou a insuficiência cardíaca com aterosclerose acelerada, ela é muito frequente e muito comum. Então a gente precisa ter o domínio, precisa ter a compreensão do que ela é para poder guiar o tratamento desse paciente. Desautonomia pelas mais diferentes causas também é comum. E a arritmia, como eu havia dito, ela pode coexistir tanto pela aterosclerose, pelas modificações provenientes da insuficiência cardíaca, quanto como por outras complicações, endocardite infecciosa, você tem ali o abscesso perivalvar, pode evoluir com bloqueio também. Então, isso aqui é muito mais como uma complicação de eventos maiores. Bom, essas são as principais alterações que o indivíduo com HIV tem. E o que a gente precisa saber? Que isso vai se tornando, vai tendo sua incidência cada vez maior conforme o aumento da sobrevida, porque é o tempo de doença que este indivíduo fica exposto. Quando se desenvolve a fase de imunodeficiência, também aumento de riscos de complicação. Por exemplo, cápose, uma malignidade, se torna mais comum nessa fase aqui. É a característica, aliás, dessa fase. E o uso da terapia antirretroviral. Então, esses seriam os principais fatores relacionados ao desenvolvimento mais frequente dessas condições aqui. Agora, ninguém aqui quer diminuir a sobrevida, obviamente. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. A pergunta é, como atingir o aumento da sobrevida sem que com isso esse indivíduo evolua para SIDA e mantendo a terapia antirretroviral dele? Então é nessa hora que eu volto a dizer, é nessa hora que deve existir um diálogo muito intenso entre o cardiologista e o infectologista, para que possamos ajustar as nossas drogas e com isso dar melhores condições a estes indivíduos. O HIV ele precisa ser encarado como uma doença crônica, assim como hipertensão e diabetes. E a gente precisa, sim, deixar preconceitos de lado, vencer barreiras e dar o que há de melhor para esse paciente e entender que ele precisa de uma atenção especial. Então, voltando para a questão, vamos ver aqui. Ele quer o seguinte, ele quer a manifestação que se correlaciona com HIV. Então, vamos lá. A principal manifestação cardíaca é a endocardite infecciosa? Não. A gente viu que é a aterosclerose acelerada. A hipertensão pulmonar é a manifestação cardiovascular mais comum? Não, não é. A gente fica perto de 0,5%. Não há relatos de aumento da incidência de pericardite ou miocardite? Não. Há sim relatos de aumento de incidência de pericardite e ou miocardite. É muito mais frequente só a serosite, mas a miocardite pode sim coexistir. Isso aqui pode atingir, inclusive, cifras de até 11%. Isso vem aumentando, tá? Então a gente fica aí na dúvida entre as duas maiores, entre a aterosclerose e a pericardite / miocardite. Pacientes com infecção pelo HIV apresentam baixo perfil de risco para... Não, apresentam um alto perfil de risco para aterosclerose. A gente viu que são vários os fatores
que levam a uma aterosclerose acelerada. Agora, uma questão encaixada aqui para tentar pegar, né? Você vê a perspicácia de quem constrói. Opção E, a lipodistrofia relacionada ao uso de terapia antirretroviral agressiva é complicação frequente. Sim, é complicação frequente. A gente vê o consumo da gordura malar, por exemplo, a distribuição anormal de gordura, e pode estar associada à hipertrigliceridemia. Sim, a lipodistrofia ela também gera um desarranjo, um desequilíbrio do perfil lipídico deste indivíduo e deixa ele ainda mais suscetível à aterosclerose. Pode levar à hipertrigliceridemia, pode baixar o nível de HDL, pode aumentar a resistência insulínica, entre outras palavras. A lipodistrofia está diretamente associada a uma das principais complicações do HIV, que é a aterosclerose acelerada. Então, identificar um indivíduo com lipodistrofia é automaticamente fazer um rastreio desse indivíduo com ecocardiograma, ver se ele já não tem fruto de alguma síndrome isquêmica, uma alteração, é você avaliar laboratorialmente esse indivíduo, buscar ativamente o perfil lipídico dele e assim atuar. Então, a gente marca como opção correta a letra E e como uma palhinha, algo que eu acredito que possa cair nas provas, que orientações poderiam ser dadas diante da lipodistrofia. O primeiro é o rastreio para procurar complicações cardiovasculares, com foco em aterosclerose, e obviamente entra aí o estudo do perfil lipídico, tratar quando presente, ter atenção a interações farmacológicas, por exemplo, preferir pitavastatina, um exemplo de estatina que se adequa mais à TARV. Quando possível, ajustar o tratamento, alterar a terapia antirretroviral para drogas que consigam tolerar o tratamento do cardiologista em si, quando isso for possível, não for prejudicar o tratamento do HIV. E claro, você quer o bem-estar desse indivíduo, e o bem-estar não é só a saúde física, mas também a saúde mental. E você pode sim oferecer para esse indivíduo cirurgia cosmética, que é a implantação de gordura naquelas áreas que são desprovidas, que têm as suas reservas anuladas, reduzidas pelo processo de lipodistrofia. Essas seriam as principais alterações dirigidas para essa importante complicação do indivíduo infectado pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, pessoal, uma questão boa, vale a pena a revisão sobre a infecção pelo HIV e as manifestações cardiovasculares. É um capítulo, inclusive, que não é chato, não é difícil de ler, porque aqui não tem nada de muito novo. Na verdade, nós vamos ver as complicações que nós já estamos habituados, que nós já estamos acostumados a ver dentro da cardiologia, só que no contexto do HIV. Porque sim, por diferentes fatores, eles ficam mais suscetíveis a algumas complicações. Aí, rastreio e tratamento segue o barco conforme os capítulos apropriados para a doença aterosclerótica, para a hipertensão pulmonar, para a dislipidemia, para o diabetes, para a endocardite, miocardite, por aí vai. O importante é que a gente saiba que esse indivíduo tem sim um maior risco de desenvolver complicações cardiovasculares, destacando-se a aterosclerose acelerada, endocardite infecciosa, pericardite e miocardite. Seriam as principais alterações. Pessoal, mais uma questão resolvida. Até a próxima. Forte abraço!